Podcast Agile Minds, o podcast da ArcelorMittal Sistemas sobre tecnologia, inovação e agilidade. Bem-vindas e bem-vindos ao Agile Minds. É um prazer ter você aqui conosco no episódio do nosso podcast. Eu sou a Thalita Ribeiro, sou especialista em SAP da ArcelorMittal Sistemas e vou começar com a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelos claros na altura dos ombros e hoje estou usando uma camisa social branca. Estamos no mês de março, quando celebramos o Dia Internacional da Mulher. Então, preparamos uma conversa muito especial sobre as barreiras enfrentadas, as conquistas alcançadas e os avanços das mulheres no universo tecnológico. E, é claro, temos a honra de receber duas convidadas incríveis para enriquecer o nosso bate-papo. Liliana Castro, analista de sistemas, e a Laila Reis, especialista em Java. Sejam muito bem-vindas e obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse e compartilhasse um pouco das trajetórias no setor de tecnologia e falasse sobre as motivações e inspirações que ajudaram a moldar o caminho de cada uma nessa área tão desafiadora e tão fascinante ao mesmo tempo. Olá, sou Liliana Castro, atualmente trabalho como empresária de TI, né? Sou uma mulher branca, de cabelos claros, na altura dos ombros, estou vestindo uma camisa rosa, em homenagem aos Dias das Mulheres. Bom, eu comecei a carreira de TI muito nova, minhas principais inspirações vieram de dentro de casa. Meu pai era engenheiro da Petrobras, o Brasil estava passando ali pelo descobrimento do pré-sal, né, bem nos primórdios, ali na década de 1980. Eu gostava muito das matérias ligadas a exatas, era muito boa em matemática, física, tive excelentes professores na área e sonhava com o uso de tecnologia para poder fazer essa exploração, né? Era um campo que estava tendo uma abertura muito grande ali no Brasil na época. Então, com o apoio dele, eu decidi seguir a carreira. Na época, os cursos de tecnologia eram poucos, né? Nós não tínhamos muitas pessoas ainda trabalhando com isso, ou formações específicas. Se via muito a turma da engenharia migrando para essa área de tecnologia da informação. Eu entrei na faculdade com 17 anos e logo aos 18 anos já saiu o cartaz na faculdade para trabalhar na então Belgo Mineiro Sistemas, que era uma indústria siderúrgica, e a Belgo Mineiro Sistemas fazia parte da Belgo Mineira, né, que é hoje a atual ArcelorMittal Aços Longos. Na época, a oportunidade para mulheres, né, eram 6 vagas para trabalhar na qualidade, não era uma oportunidade específica para trabalhar com TI. Mas eu me lembro que no primeiro dia de trabalho, o gerente, ao ver que eu estava fazendo curso de tecnologia, ele já me convidou para entrar na área de redes. Na Belgo Mineiro Sistemas, era um segmento extremamente masculino, assim como na faculdade, né? E aí eu cresci dentro da Belgo Mineiro Sistemas, passando por diversas áreas da TI, áreas de desenvolvimento de software, até ser convidada para ir para a área de SAP. Em 2014, veio uma mudança grande após o nascimento da primeira criança. Eu trabalhava bastante visitando as usinas e com projetos que demandavam sair cedo de casa, chegar tarde, e uma das grandes questões do momento que foram colocadas à mesa realmente foi o planejamento familiar e o planejamento de carreira, né? Então, em 2014, eu acabei optando por deixar a organização, um dos momentos tristes da minha carreira, mas que, felizmente, em 3 meses após, eu fui convidada a retornar para a empresa, mas como consultora. Então, eu fiquei só 3 meses, assim, longe do grupo. E, a partir de aí, já tem 7, 8 anos que eu presto serviços, né? Tenho uma empresa. Tive várias mulheres inspiradoras na Belgo Mineiro Sistemas, ArcelorMittal Sistemas, que eu cresci junto aí na carreira. Posso citar a Kelly Christian, que foi colega de trabalho, a Ana Cristina Rocha, que atualmente é diretora de tecnologia da Belgo BKR Arames. Uma das principais mulheres que inspiraram assim minha carreira foi a Marie Curie, que foi a primeira ganhadora de prêmio Nobel
a primeira mulher, né? Ela se desenvolveu no campo da física e da química. É a única até hoje a ganhar 2 prêmios. Para quem quiser assistir a história dela, ela tem um filme chamado Radioatividade, sobre as descobertas dela no campo da física. Então, a Marie Curie foi essa grande inspiradora ali na área de física e matemática. Nunca foi uma área que eu tive nenhuma dificuldade de estudar ou de trabalhar com ela, mesmo sendo uma área masculina. Assim, o que exigiu em termos de competências e habilidades técnicas, todas, eu sempre me senti muito confortável e ao alcance de trabalhar com isso, de desenvolver nessa área, mesmo no ambiente sendo masculino. Para a fase de empreendedorismo, assim, uma das grandes mudanças foi quando eu assisti a palestra da Brené Brown sobre o poder da vulnerabilidade. Até então eu tinha essa percepção de que eu era mais vulnerável, de que eu não poderia estar à frente ou liderar com exemplo, porque tinha que ser muito perfeita dentro de padrões. E foi essa palestra sobre vulnerabilidade, ela foi um divisor de águas, assim, como eu percebi que realmente, assim, eu podia ser eu mesma, errar, aprender com os erros e crescer dentro dessa caminhada, aí mesmo não tendo 100% já das competências formadas na área. Acho que é isso. E você, Laila? Vou me apresentar, meu nome é Laila. A minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, dos cabelos pretos, presos atrás, em coque atrás da cabeça. Tô usando uma blusa preta. E a minha formação, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação. Fiz também no ensino médio um curso técnico de Informática Industrial. Eu sempre gostei da área de exatas, desde mais nova, desde o ensino fundamental, eu sempre tive muita facilidade com as matérias de exatas. Então, eu acho que para mim, seguir esse caminho foi um pouco natural, né? O curso técnico já me deu um embasamento do que seria na faculdade, então eu já comecei a faculdade com um pouco mais de noção. Comecei a trabalhar na área cedo também, porque eu me formei no Cefet e já fiz um estágio antes, então eu já entrei na faculdade tendo estagiado, eu fiz o processo de estágio da Vale, então eu já tinha uma noção da área quando eu entrei, né? E aí a gente já foi comentado aqui também, era uma área muito masculina, tinham 4 mulheres na minha turma, então estar ali naquela formação, apesar de ser uma minoria feminina, mas eu sempre também tive muita tranquilidade ali na faculdade, apesar de, né, da gente estar numa sociedade que é estruturada masculina, então de vez em quando a gente tem algum tipo de problema, mas eu sempre gostei muito da área. E durante a faculdade eu fiz um intercâmbio na Alemanha, e durante o intercâmbio eu estagiei na mesma empresa que eu trabalho hoje, na PSI, mas no escritório alemão, e foi quando eu comecei a trabalhar com Java. Comecei na PSI, depois eu fiquei alguns anos na PSI, saí da PSI, trabalhei na Honda, fiz o processo de trainee lá, fiquei na Honda por 2 anos, e depois voltei para a PSI e estou ainda, né, aqui trabalhando como Java Expert. E aí, nesse processo, eu acho que existem algumas mulheres que marcam, né, durante a nossa trajetória. Então, na faculdade, por exemplo, eu tive uma professora foi muito marcante para mim, que era a professora Carmela, porque ela era uma grande referência na área dela. E a maioria dos professores eram homens, e você via uma mulher ali dentro, muito respeitada. E isso foi incrível, assim, durante a minha formação, para a gente ver que a mulher ocupa o cargo que ela quiser, o lugar que ela quiser, né? A gente tem condições, capacitações, bem possível. E, além disso, né, se a gente for explorar as referências que a gente tem globais, assim, recentemente eu vi um filme de que é Estrelas Além do Tempo. E aí ele vai contar a história de algumas mulheres que trabalhavam na NASA na década de 60, e uma delas é a Katherine Johnson, que vai ser a principal, e vai contar a história de uma mulher que trabalhava na NASA, num time técnico, numa época em que mulheres não faziam isso. Então, ele mostra todas as dificuldades e como, mesmo assim, ela conseguiu ser essencial lá dentro. Ela conseguiu crescer, né, com todas as dificuldades.
E recentemente eu assisti uma palestra de uma mulher atualmente que foi líder de um time de tecnologia na NASA, e eu já percebi a diferença de dificuldades que ela teve para chegar num cargo de liderança ali dentro. Porque é muito legal a gente ver como as mulheres antigamente tinham muito mais dificuldades para se inserir no ramo de TI, né, de tecnologia. Fez a evolução. E hoje em dia a gente ainda tem dificuldades, mas as coisas já estão muito mais abertas, as mentalidades, as empresas, né? Uhum. Para a gente conseguir estar realmente exercendo o nosso potencial ao máximo que a gente consegue. Muito legal. Obrigada, meninas, pelas histórias. E, como a gente já sabe, o mercado de tecnologia é predominantemente masculino. Segundo uma pesquisa feita pelo Women Technology, realizada em 2024, menos de 20% dos cargos das áreas de tecnologia no Brasil são ocupados por mulheres. E quando a gente pensa em mulheres na posição de liderança, esse percentual cai drasticamente. Na opinião de vocês, quais seriam os principais motivos dessa diferença tão significante? Bom, na minha opinião, o principal motivo, ele vem da estrutura de sociedade que a gente tem. É uma sociedade muito patriarcal. A gente tem um preconceito relacionado a onde a mulher tem que estar e onde o homem tem que estar. Estereótipo. Exatamente. E isso acaba fazendo com que muitas mulheres que se interessam pela área não percorram esse caminho, ou, né, que desistam no meio do caminho também. E quando a gente fala de liderança, aí a gente ainda entra em questões muito mais complexas, né? Porque eu acho que tem alguns motivos. Um é porque eu acho que uma pessoa que está em liderança já está na área há mais tempo. Então, se a gente tem menos mulheres na área... Faltam modelos, né? Mentores. Exato. Uhum. E aí a gente vai ter também a questão da maternidade, que é uma questão que vai influenciar, né, aí na questão da mulher se manter no emprego, assumir uma posição de liderança, já tem um preconceito sobre isso, né? Então eu acho que todas essas questões juntas, elas são aí um pouco da base do porquê que a gente tem essa discrepância tão grande de mulheres e homens na TI. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que você falou, Liliana, a questão de, logo depois que seu filho nasceu, seu primeiro filho nasceu, você teve que sair exatamente por esse peso, porque, querendo ou não, para a mãe, o peso é maior. Sim, eu corroboro o que a Laila falou sobre a questão de ter menos tempo, né, que a mulher retomou ao mercado de trabalho, né, todo esse movimento cultural aí de reinserção da mulher no mercado de trabalho. Modelos tradicionais de hierarquia, eles implicam numa maior dedicação de tempo, que às vezes extrapola ali as horas, né, que hoje a mulher tem disponíveis para poder tá investindo no seu trabalho e concomitantemente cuidando da família, né? Então a gente vê que claramente isso é muito impactado para as mulheres que planejam a vida familiar, desejando casar e ter filhos. Então a gente ainda tem uma estrutura dentro das casas onde que a mulher tem uma gama de responsabilidade do lar maior, né, do que o homem. Isso está mudando, né? Eu consigo perceber assim, que muitos homens ajudam muito nas tarefas em casa, dividem ali tanto as responsabilidades de educação com os filhos, né? Fazer os para-casas após o trabalho, levar ao médico. Então, assim, eu acho que isso vem melhorando muito, mas a questão da liderança, eu acho que os modelos de liderança precisam evoluir um pouco também, né? Quando a gente fala de lideranças mais colaborativas, né? Aí a gente consegue, a mulher consegue exercer ela de forma mais flexível, né? Vamos dizer assim, porque é mais descentralizada, onde que você confia mais no seu time, né? Esse é o estilo de liderança da mulher, eu acho também, a tendência é que ele é um pouco diferente da estilo masculino, né? Eu acho que se complementam, né? Sim. São características diferentes, o homem e a mulher, mas o conjunto traz benefício, né? Sim, eu acho que essa mudança que tem acontecido, ela tem sido uma mudança social geral, né?
Então, a gente tem quebrado certos paradigmas de que existem lugares corretos para mulheres e para homens e começado a incluir mais os homens nas tarefas que antes eram consideradas femininas. E a mulher, ela tem se envolvido mais também em áreas que antes eram completamente, de maneira errônea, consideradas masculinas, né? Então, a gente agora tem observado uma presença muito maior de mulheres que têm interesse em áreas de tecnologia, né, em automobilística. Então, em áreas que antes eram predominantemente masculinas, ainda talvez sejam, mas que agora a gente tem uma presença feminina muito mais marcante ali. Sim, eu acho que faz uma diferença muito grande a questão de ter exemplos a serem seguidos. Então, isso, devido a essa ausência de mulheres ainda em posição de liderança, a gente vê que essa questão da referência ainda fica um pouco perdida. Fica. É desanimador para algumas mulheres saber que mesmo depois de estudar tanto, de dedicar tanto, de trabalhar tanto, não tem nenhuma outra que possa servir de exemplo. Eu Possa acho ser que, uma mentora. tanto pares quanto também mentoras Exato. fazem um papel fundamental na formação do profissional. Quando você tem exemplos, você encurta o caminho, já com as experiências vividas, as lições aprendidas das outras pessoas e consegue evoluir sua carreira de forma muito mais rápida, né? E também aliviando esse peso da maternidade, né? Porque, assim, nós somos mães, conseguimos estudar, trabalhar no mercado de TI, um mercado extremamente emergente, que realmente vai transformar o mundo aí nos próximos anos. E como mulheres, nós temos papel de estar participando dessa mudança, co-criando o mundo que a gente quer ver. E exige muito da mulher, né? Principalmente, aquilo que a gente estava conversando aqui antes. A própria CLT, de uma certa forma, indiretamente ou diretamente, ela já beneficia o homem quando ele dá 6 meses, ela dá 6 meses de licença para a mulher e 7 dias para o homem. Né? De certa forma, a mulher já fica com uma responsabilidade de criar o filho e de levar ao médico e etc. Coisas que, teoricamente, poderiam ser divididas. Sim, eu acho que um grande paradigma nessa área que ainda precisa ser criado é a questão da exigência do absenteísmo da mulher após ter um filho na carreira, né? A gente sabe que, assim, ali, os primeiros 6 meses é muito importante que a mulher se dedique à amamentação da criança, à formação ali do neném, mas após essa etapa, a participação de ambos os pais deve existir de forma igualitária e até colaborativa, né? É perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Então, não tem mais aquele estigma de ela vai ter filho e aí ela vai receber ligação o tempo todo, ou vai ter que levar filho doente. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher são responsáveis ali pela sequência da formação. Além de que hoje em dia a gente está reduzindo o número de filhos, né, que a gente quer ter, então. E eu acho que aí entra também um problema, né, que é uma questão, que é que muitas vezes esse desbalanço que até a CLT, né, já impõe, faz com que as pessoas já se pré-condicionem a pensar que uma mulher vai faltar, uma mulher vai me trazer problemas porque ela vai engravidar. Às vezes a mulher nem quer ter filho, às vezes a mulher nem pensa nisso, mas numa entrevista de emprego você já está um passo atrás, porque normalmente são questionadas. Existe esse preconceito. Claro que ele não é global, mas muitas pessoas pensam assim, e pensam que uma mulher não pode ser líder, porque imagina se ela engravida, vai me deixar na mão. E pensar em uma carreira de 35 anos ou mais, né? Que a gente não está mais pensando em deixar de ter algum trabalho ali com uma determinada idade. Isso é um acontecimento que vai acontecer 1, 2 vezes. Então, qual que é o impacto de você perder um talento mulher, né? Que é um exemplo, que é extremamente competente no que ela faz.
você perder ela por 6 meses ali, que ela vai estar se dedicando. Eu acho, inclusive, que a maternidade, ela dá um salto cognitivo para a mulher. Com certeza. Né? Eu não sei, assim, eu A gente tive fala essa dos pratinhos, experiência. né? Eu acho que a mulher, depois de ser mãe, ela acaba desenvolvendo uma série de pontos que até então você nem pensava em existir. É um treinamento intensivo ali, emocional, de fazer multitarefas, né? De trabalhar sob pressão. Exato. De aceitação de mudança, né? Eu acho que a gente fica muito mais resiliente, mais paciente. Então, eu acho isso uma vantagem competitiva até a maternidade. Não precisa ser uma escolha, né? Você não precisa ser ou mãe ou profissional. Você pode unificar. Sim. E o quão mais brando esse processo pode se tornar a partir do momento em que o pai se torna um pai presente também. Exato. Com certeza, o apoio dentro de casa é fundamental. E eu acho que a gente tem encaminhado para uma sociedade em que mães e pais cada vez mais têm mais tarefas igualitárias em casa com os filhos, né? Claro que no início da vida do bebê, a mãe ela é necessária, né? Fisiologicamente, mas depois que passa o processo de amamentação, é completamente possível que os dois tenham o mesmo nível de presença, né? Então, eu acho que esse cenário também já vai mudando um pouco essa nossa percepção de que a mulher, quando tem um filho, ela como profissional é tão impactada assim. Mas outro ponto que eu acho muito relevante, pelo menos para mim, foi rede de apoio. Não só o pai, mas como rede de apoio. Normalmente, você fica de licença, eu tenho 2 filhos, então durante o nascimento dos 2, eu fiquei de licença 5 meses e depois eu voltei com uma rede de apoio. Quando a mãe não tem a rede de apoio, eu trabalhava como gerente de TI na época, então era bem chato. Então, quando a mãe não tem essa rede de apoio, é mais difícil. Sim. E se tiver que escolher, naturalmente, é a mãe que deixa de trabalhar, ou diminui, ou passa para outra área, faz uma transição de carreira, o que quer que seja. Então, eu acho que é bem... Isso é uma mudança cultural, né? Porque, assim, a gente vê em outros países já... Não necessariamente assim. Não necessariamente precisa ser a mulher que vai abrir mão. Na verdade, isso é uma decisão do casal ali, de qual carreira que está num ponto ali de decolagem melhor, ou como que eles vão readaptar a esse cenário, né, de casal para família. Com certeza. Então, a gente vê outros países já se desenvolvendo políticas que permitem ao casal decidir que o homem vai cuidar dos filhos, ou até de que já provém essa rede de apoio. Eu tenho uma grande amiga na Finlândia que teve um bebê recentemente e ela e o marido puderam dividir aí a licença. Então, ele tirou na metade e ela tirou metade. E isso é incrível, né? Porque possibilita que tanto a criança crie laços com os dois na mesma intensidade, quanto os dois se dediquem aos seus trabalhos da mesma forma. Eu acho incrível quando a gente pode ter políticas assim. E falando um pouco de obstáculos da área de TI ou na área, né, da tecnologia em si, o que vocês acham o que as mulheres mais enfrentam hoje de desafios? Eu vou voltar naquilo que eu já disse, que eu acho que o nosso maior desafio é a estrutura social muito patriarcal. Então, você vai conviver em algo... Eu passei, né, pelo menos, é claro que não é a experiência de todas as mulheres, mas por situações em que esperava-se mais de homens. Mas isso aqui é um lugar de homem. Eu já ouvi de um professor em sala de aula, por exemplo, que engenharia não é lugar de mulher. Então, eu acho que constantemente a gente tem esses probleminhas, assim. Uma pessoa vai te falar que mulher não tem que estar em cargo de liderança. Daí você imagina se essa pessoa se torna um líder. Então, se você tem um líder que acha que mulheres não têm que ter cargo de liderança, o que acontece com as mulheres que estão abaixo dele naquela empresa, né? Mas eu sinto que isso tem diminuído cada vez mais na nossa sociedade. Pelo menos a minha experiência nos últimos 10 anos trabalhando é de que isso tem melhorado. É que a gente está chegando num ponto agora que é muito melhor do que era anterior, uns anos atrás. Sim, eu acho que os obstáculos são, além de nós termos mais exemplos e também mais mentorias, né, para realmente incentivar as mulheres a formar competências de liderança, de empreendedorismo, até capacitações técnicas também, mas como a gente ainda não tem muitos exemplos nessa área, então
que se forme, né, que venham exemplos de outras áreas para estar ajudando a gente a levar essas mulheres para esses cargos de alta gestão nessa área também, né? Outro Eu ponto. acho que isso poderia ser reaproveitado, um programa de mentorias para direcionar nessa área, né? Então, assim, falta de pares, falta de exemplos, eu acho que é um obstáculo ainda, mas uma possível solução é essa colaboração intersetores, intersegmentos. Acho que um outro obstáculo grande, né, falando de um país como o Brasil, né, em que muitas pessoas são de baixa renda e não têm acesso à internet, então é como estudar o conteúdo dessa área específica, né? Porque o conteúdo geralmente, inclusive, gratuito e ele está muito disponibilizado online. Então, ainda tem, a gente viu na Covid aí que quando a gente precisou de que os nossos filhos fizessem aulas online, muitos filhos deixaram de ir à escola, ou a mãe tinha um celular só para 4 filhos estudarem. Então, eu acho que é como ofertar esse conteúdo também de tecnologia para pessoas que não têm muito acesso. Eu acho que isso aí é um desafio estrutural, assim, que a gente tem que discutir. Outro ponto que está muito ligado à questão de capacitação, que eu vejo até atualmente, é a questão da síndrome da impostora, que as mulheres às vezes não se sentem capacitadas, mesmo tendo conhecimento técnico, soft skills, elas não se sentem capacitadas, né, para liderar ou para executar algum trabalho. Então, eu acho que tem muito aí, não só técnico, mas também interpessoal para tentar trazer essas mulheres para um patamar, mas vai de qualquer jeito, vai com medo, mas vai, né? Vai com medo, mas vai. A gente vai com medo. Acho que esse é o lema. Vai com medo, mas vai. E qual que é a importância da diversidade na inovação e na performance das empresas? O que vocês acham sobre isso? Eu penso assim, o mundo é formado 50% de homens e 50% de mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem que ter representatividade na criação mesmo da próxima realidade e na mesma proporção. Acho que o grande risco de perda que a gente tem é de não ser representada, né? Eu acho excelente essa questão de ter pontos de vista diferentes, né, por experiências vividas diferentes, desafios diferentes, criação. Então, quando você une mais pontos de vista, você consegue ter uma realidade que serve para mais pessoas, né? Eu penso que as melhores ideias, elas vêm de ambientes ricos de diferentes opiniões, porque você consegue ter um leque muito maior de visibilidade de um cenário, para então tirar qual é a melhor solução para aquilo. Então, eu acho que quanto mais diverso o ambiente, maiores são as chances de que dali saiam ideias realmente ricas, né? E é uma brincadeira minha, assim, que eu falo que você ter oportunidades iguais, você ter os mesmos cargos, salários, etc., para homens e mulheres, atualmente na nossa sociedade, para mim isso não é nem diversidade, mas já é o básico, é o mínimo. É o que se espera, né? Infelizmente, pode não ser o cenário real em algumas áreas, igual a gente vê na tecnologia, mas para mim já é o mínimo esperado, porque a diversidade ela pode ser tão ampla, né? Que ter mulheres e homens com as mesmas oportunidades é o mínimo que a gente deveria ofertar na nossa sociedade já, né? Sim, assim, o mundo ele é muito moldado por algumas áreas ali, tais como política, né, economia e, vamos dizer assim, a parte de inovação científica mesmo, né? Então, a gente demorou anos aí para conquistar direito a voto, a gente também está aí no desenvolvimento já longo de ter mais mulheres na política, e a gente tem visto recentemente o tanto que política está andando lado a lado com a tecnologia, né? Exato. O tanto que a tecnologia hoje, as grandes empresas de tecnologia estão realmente ditando, às vezes até regras de como que a economia vai caminhar. Então, eu acho que eles estão numa potência. Então, para a mulher estar fora dessa onda, seria um retrocesso no que a gente vem tentando participar. O
espaço que a gente vai tentando consolidar. Seria abrir mão Então, dessa o capacidade. mundo de amanhã vai ser criado pela tecnologia, pelos avanços científicos, e essa área de STEAM, ela tem uma representatividade muito baixa de mulheres, então, e é uma área que, assim, dentro dessas realidades que a gente vem falando, de conciliar o planejamento familiar com o planejamento de carreira, é uma área que consegue te prover muitas possibilidades, né? É uma área que você consegue trabalhar flexível, de Mais home flexível. office, que você consegue trabalhar em horários distintos. O que vocês acham que ainda precisa mudar para a gente poder incentivar mais mulheres na tecnologia? O que as empresas podem fazer para tentar trazê-las mais para esse mercado? Eu estou passando por um processo bem parecido com isso atualmente. Eu acho até interessante, porque trabalho na PSI já desde 2015, já tem alguns anos, e nos últimos 2 anos a gente iniciou um grupo de mulheres, que é PSI Women in Steel, que se chama. E a ideia é exatamente essa, assim, discutir sobre o que é que a gente precisa com os marcadores que a gente tem, com a realidade vivida que a gente tem dentro da empresa, para ter uma condição melhor para as mulheres que estão trabalhando ali, para que a gente tenha, né? Para que a gente tenha realmente condições igualitárias para mulheres e homens, com as diferenças de cada um. Então, eu acho que as empresas, elas têm construído cada vez mais esses grupos de apoio, não só de apoio, mas grupos de discussão, para que eles consigam consolidar ideias e trazer essas ideias, talvez, para uma diretoria mais alta, para que elas consigam ser efetivamente aplicadas, né? Medidas aplicadas na empresa, para que a gente consiga ter ali uma melhoria na condição de trabalho das mulheres em ambientes que muitas vezes são muito masculinos, né? Eu acho que esse é um perfil de iniciativa, talvez, que a gente possa ter. Programas. Exatamente, promover programas ali de inclusão de mulheres, para que a gente consiga atingir condições cada vez mais igualitárias de trabalho. Eu acho que essa é uma das pontas possíveis, obviamente temos várias. Sim, eu penso que há uma certa desinformação sobre o que é o mercado de tecnologia, né? Assim, é muito comum as pessoas se confundirem, né? Que você ser um profissional de TI e ser usuário de TI. Já te pediram para arrumar É uma confusão contínua, e muitas pessoas me perguntam, eu não entendo o que você faz, o que você faz, como que você trabalha. E é comum também a família pedir, né? Sim. Dá para você colocar uma fórmula no Excel? Exato. Como que eu faço para me inscrever ou não me inscrever aqui numa mídia social? E assim, então eu acho que essa informação para as pessoas leigas do que é o trabalho por trás da tecnologia, o que realmente é uma profissão dentro da TI, eu acho que isso precisa ser mais explorado e divulgado. Principalmente para as meninas. Principalmente para as meninas. A gente tem que quebrar um pouco esse paradigma de que é um serviço pesado, ou existem programas ainda de faculdade que exigem disciplinas ali de trabalhar, são obrigatórios, na verdade, às vezes alguns períodos de trabalhar com hardware, de trabalhar com uma coisa mais elétrica, mais manual, pesada, o que acaba afastando algumas mulheres, né, dessas áreas, porque elas imaginam que vão trabalhar só ali em ambientes insalubres, que necessitam de força física. Eu vejo que tem muito pouco conhecimento do que é a tecnologia. Eu tento explicar. Sabe, medicina tem várias especialidades. Sim, são várias A áreas, tecnologia é um mundo. As pessoas conhecerem, talvez, quais são os subsegmentos, eu acho fundamental. Todas as áreas que são possíveis. Então, a graduação ali, de base, ela serve para te mostrar essas possibilidades, assim. Na verdade, o curso inicial de tecnologia, né? Você vai fazer ali 6 meses sobre cada área específica e depois você vai seguir. Eu costumo fazer uma metáfora bastante com medicina, né? Você faz ali um curso inicial que você aprende redes, você aprende segurança da informação, você aprende base de dados, você aprende linguagem de software, você aprende robótica, você aprende inteligência. São vários segmentos e eu acho que as pessoas têm pouca noção disso, sabe?
Sim, da diferença que é ser profissional e ser usuário da tecnologia, certo? sim. E uma coisa também que eu gostaria muito que no futuro fosse quebrado é esse paradigma de que mulheres não podem fazer serviços pesados. Eu sei que hoje em dia isso acaba afastando muita gente, mas na minha percepção não existem trabalhos que um homem consegue fazer e a mulher não consegue. A mulher consegue fazer o que ela quiser, né? E ver que hoje em dia, mais ainda, a gente está vendo que as crianças já vêm crescendo com uma mentalidade um pouco mais aberta sobre a mulher poder se posicionar da maneira que ela quiser, eu acho que isso é incrível também, né? Porque acho que a tendência é a gente chegar, talvez, num ponto no futuro em que essa disparidade seja muito menor. Porque as mulheres terem essa consciência mesmo de que a gente pode fazer o que a gente quiser, o que a gente sentir que a gente gosta, o que a gente sentir a vocação, vai atrás, sabe? Não existe mais esse lugar de mulher e lugar de homem. Isso já foi quebrado. Então, eu acho que na área de tecnologia é isso. Não consigo pensar num trabalho, nada que eu tenha visto de tecnologia, falei, ah, não, uma mulher não Que seja consegue específica fazer. de um gênero. Eu também desconheço. Exato. E aí, falando um pouco dos programas existentes, até para promover o conhecimento em relação a quais áreas, né, é possível trabalhar dentro da tecnologia, a Fundação ArcelorMittal tem um programa, um projeto chamado Liga STEAM, e uma parte específica, STEAM Girls, que ele incentiva meninas a seguirem profissões que hoje existem a predominância masculina. Então, áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, eles ensinam e instruem essas meninas até mostrando as possibilidades que podem, né, capacitá-las para trabalhar nessa área. Então, isso é muito interessante. Vocês conhecem outras? Você falou lá da PSI. Sim. Alguma outra que não seja específica da PSI? Sim, eu conheço uma e é bem legal também. Também o surgimento dela não é tão antigo, que aí reforça essa ideia de que atualmente a gente tem vários programas emergentes, né, com esse mesmo foco. Mas existe um programa, ele é um programa global, mas é sediado nos Estados Unidos, que se chama Women in Steel, focado para mulheres que trabalham na siderurgia. E aí eles vão ter várias palestras e encontros com mulheres de vários lugares, países diferentes, siderúrgicas diferentes, e você vai ouvir ali palestras de mulheres que trabalham no chão de fábrica, que conseguiram uma posição ali de liderança em ambientes muito masculinos. Uma das palestrantes principais esse ano deu uma palestra, inclusive, sobre a síndrome do impostor. Que bacana. Exatamente, validando novamente o que você trouxe hoje mais cedo, né, Thalita, de que muitas mulheres são afetadas por essa síndrome, porque isso é real, né? É uma condição existente que é real. A gente muitas vezes escuta socialmente, né, de que os homens conseguem estar em alguns lugares que as mulheres não, e às vezes a gente cria essa falsa ideia de que a gente não é capaz. Então, é muito interessante a gente saber que existe, saber como é que funciona. E, de novo, vai com medo, mas vai, né? Exato. Acho que isso vale demais, né? Eu vejo as grandes empresas de tecnologia todas hoje com programas voltados para mulheres, né? Tem várias bolsas de ensino, você pode pesquisar hoje na internet, que abrem frequentemente tanto programas para formação em linguagens específicas de programação, ou cursos até de formação de lógica mesmo, bolsas em idiomas, então, que ajudam ali até na compreensão do material de tecnologia, que às vezes também envolve ali uma leitura em inglês, né? Existem também bootcamps específicos para mulheres, né? E algumas empresas buscam profissionais que passaram por esses bootcamps até para tentar trazer ou aumentar o número de mulheres no quadro da empresa. Eu acho que existem possibilidades, né? A gente precisa só procurar, né? Bom, a gente quer que esse episódio chegue ao maior número de mulheres possíveis. E aí, um dos pontos que eu acho que a gente pode discutir muito é em relação aos mitos. Se é verdade ou não. Então, eu vou falar para vocês alguns que já nos perguntaram, eu acho que todo mundo com quem trabalha com TI já ouviu falar, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre. É preciso ter um supercomputador para trabalhar na área?
Não, eu não acho que precisa de um supercomputador, né? Assim, a gente... E aí, computadores custando R$ 15.000, você não precisa ter esse investimento, além do que também as empresas geralmente fornecem toda a estrutura ali para você estar trabalhando, quer seja no escritório próprio dela ou até mesmo em casa. Não necessariamente você vai precisar de softwares pesados, né? Então, às vezes são instalações que hoje é plenamente possível com um notebook. Você está trabalhando nessa área de qualquer lugar. Assim, é a minha experiência pessoal, né? Até no estágio eu usava o Note da empresa onde eu estava trabalhando. Então, eu nunca tive a necessidade minha de ter em casa. Precisei na minha formação. Mas aí não precisava ser um supercomputador. Eu precisava ter algum computador que eu pudesse usar, mas sempre que também com o apoio da faculdade ou do curso que eu tinha que Nas fazer. universidades tem os laboratórios, Exato. né, que a gente sempre tem muito acesso. E É depois, possível. Depois, dentro das empresas, fazendo estágio na área, você já consegue ali, inclusive, ver o conhecimento da faculdade sendo aplicado na prática. Exato. Então, é muito, E muito com a produtivo. questão da pandemia, a área de TI, principalmente, eu acho que se beneficiou em relação ao home office. Grande parte das empresas vem trabalhado em home office. O inglês, vocês acham que é obrigatório? Sim, o inglês realmente é um grande diferencial, assim, na carreira, exatamente pela tecnologia hoje ser uma área mundial. Então, você expande muito o seu mercado de trabalho, a sua rede de relacionamento, de troca, de conhecimento, quando você possui o inglês. É possível trabalhar na TI sem inglês? Sim. Mas aí a minha dica seria: os melhores empregos vão exigir o inglês. Então você começa na área, mas começa a fazer um curso de inglês em paralelo também. Ele vale mais do que qualquer outra formação, eu acho. Na verdade, na própria faculdade de tecnologia tem as cadeiras de inglês também, Sim. né? Fiz a minha formação no início dos anos 2000 e naquela época a gente já tinha duas matérias de inglês. Foi inclusive quando eu aprendi inglês na própria faculdade, né? E depois dentro das organizações você tem os programas de incentivo ao idioma, né? Que você pode fazer. E também, hoje em dia, todo mundo tem os aplicativos, né, que podem ser baixados e você fazer um autodesenvolvimento ali pequeno, poucos minutos do seu dia. Talvez, em vez de você perder ali vendo reels, você fazer alguns exercícios, aprender um novo idioma, eu acho que é ao alcance de todos. Não, eu falo no sentido de não desista por causa do inglês. Mas dedique-se. Dedique-se, exatamente. Siga na carreira, mas aí pega o inglês aí de forma aí em paralelo, para que no futuro você possa, não, vou mudar de vaga, vou procurar uma outra empresa, vou procurar um outro emprego, e aí você já tem ele para agregar. Mas existem sim vagas na TI que não vão te pedir o inglês fluente. É possível entrar na área por aí, sim. Né? Sim, mas os grandes conteúdos hoje eles incluem você saber o inglês. Sabe, assim, até as próprias linguagens de programação têm uma estrutura já no formato de idioma de inglês, então... Sim, é importante se dedicar a isso, né? Preciso ser muito bom em matemática? Precisa ser bom em Não raciocínio precisa lógico, ser excelente né? em matemática, mas com certeza ali é um raciocínio lógico, sem dúvida, né, Laila? Mas isso é algo que você identifica fácil. Quando você estuda, você consegue claramente ver se você tem mais facilidade de aprendizado decorando conteúdos ou por associação. Então, a área de tecnologia realmente exige que você saiba associar as coisas, né? E são talentos que são desenvolvíveis também. Não são números em si, né? Laila, eu não diria que são números, mas é um raciocínio lógico mesmo. Não sei como falar matemático. Porque quando a gente pensa em matemática, a gente pensa em 2 mais 2, raiz de 350 e não é por aí, né? É sobre conseguir olhar um problema e resolver esse problema. Porque se a gente pensa em linguagem de programação, nada mais é do que uma língua diferente para propor um caminho para resolver um problema que se apresenta, né? Então, de certa forma.
E quão importante é o curso superior na carreira de tecnologia? Essa é de polêmica, porque você pode não fazer, mas Socialmente eu não existe uma recomendaria de valorização, jeito nenhum não fazer. Socialmente Você existe nível uma de carga valorização salarial. grande, né, a gente, é possível, sim. Vamos ter exemplos e casos. Não é uma mas profissão regulamentada, mas eu acho que as grandes empresas procuram pessoas formadas. Então, isso pode acabar sendo uma dificuldade a mais, né? Você não ter uma formação. Porque numa entrevista eu de acho que o ensino superior, ele te dá, além da visão técnica, uma visão analítica melhor e uma visão que a gente pode falar, como é que chama aquela visão? Uma visão estratégica, uma visão ampliada da coisa, né? É muito comum você fazer disciplinas de administração, você fazer disciplinas que ampliam ali a sua ótica, em vez de ser uma ótica orientada a tarefas individuais, a ter uma visão de conjunto. Então, eu acho que superior nesse quesito, ele faz grande diferença. A gente vai ter exemplos, né, de desenvolvedores excelentes que não têm curso superior. Eu acho que a questão é, o curso superior vai tornar a sua vida mais fácil. Ele vai te abrir oportunidades diferentes. Então, eu recomendo fazer por isso. De momento de vida e de carreira também, né? Você começa no ensino técnico, é plenamente possível já trabalhar com TI a partir do seu segundo grau, fazendo cursos, e aí automaticamente, dependendo do nível da função que você quer exercer, ele vai te exigir um conhecimento de ensino superior, ou às vezes até mais aprofundado, com uma especialização, uma certificação específica em uma tecnologia, né? Os certificados são muito importantes na área de tecnologia, né? Então, assim, a gente tem depois as certificações de cada empresa, né? De cada software. Que valoriza e de cada segmento. Até o rol de certificações é enorme, né? Você tem que realmente depois fazer as escolhas de qual que é o caminho que você quer seguir, porque realmente é muita informação, é muito conhecimento. É uma área que você tende a ser especialista. São muitas oportunidades. São muitas oportunidades. E aí a gente fala muito, né? Temos que aumentar a quantidade de mulheres na área de TI. Existem muitas vagas atualmente? As empresas têm se aberto mais, né? Vamos trazer mais mulheres. Fala-se, tem poucas mulheres preparadas, mas existem vagas? Eu acho que o gap de profissional hoje é enorme, né? Já estima-se em torno de 450 mil vagas. E a gente vê aí que hoje nós somos aproximadamente 70 mil mulheres trabalhando com isso no Brasil. Então, assim, o gap de profissionais demandados é maior do que o que a gente tem hoje de efetivo. Então, meninas, vamos estudar. Muita oportunidade. E a tecnologia, ela tá vindo com tudo, né? A gente tá aí com o avanço da inteligência artificial, a gente tem uma quantidade muito grande de vagas e de necessidade de pessoas que estão estudando essas novas tecnologias para preencher essas vagas. Vaga na TI tem. O que precisa é de pessoas capacitadas para poder preencher essas vagas. Então, eu acho que se aplicar o seu tempo para ter essa formação hoje em dia, eu diria que vale a pena. Eu acho que pode ir até um pouco além, porque eu vejo que até as vagas já são com a oferta do programa de desenvolvimento, né? Então, tem muitas empresas hoje que elas criam a vaga para que você estude aquilo, para que você trabalhe naquilo. Então, tem muita vaga de formação. Eu acho que a pessoa tem que realmente ter apenas a vontade de estudar, uma dedicação ali de tempo, que exige nessa área, né, de estudo contínuo. Isso é importante a gente ressaltar, que a área de tecnologia ela está em desenvolvimento, então, e em constante mudança. Então, é algo que você tem que gostar ali de estar sempre se atualizando. Não é um conhecimento igual uma faculdade, às vezes, tradicional. Apesar de que hoje é difícil, né? Todas as áreas estão mudando o tempo todo. Mas não é um conhecimento que você vai fazer um curso e vai ficar longe ali de qualquer estudo.
Você aprende hoje, amanhã talvez não vale mais. Então, pegando o gancho nessa parte, para mulheres que querem seguir essa carreira, quais as dicas que vocês deixam? Eu acho que se você tem essa vontade, vai. Não deixa ninguém te falar que você não é capaz, não deixa ninguém te colocar numa posição em que você se sente menor. Se você tem a vontade, você consegue. Eu acho que quem tem vontade, quem se aplica, vai chegar lá. Então, o meu conselho é só esse, vai, se joga, porque as oportunidades, elas estão aí, né? Então, é uma questão de buscá-las. Eu acho fundamental, assim, uma boa dica, quando sempre você vê uma pessoa dessa área que você admira, você solicitar a conexão com ela em redes sociais, você entrar em contato, você ser proativo em relação a buscar seguir empresas que você admira, colegas de trabalho. Então, utilizar realmente as mídias sociais para poder encontrar esse nicho que você quer focar. Candidatar a vagas, né? Mesmo que você acredite que não tem 100% dos Candidatar a requisitos. programas de desenvolvimento. Exato, procure, né, programas. Ver vídeos, às vezes, da área que você tem interesse. Uhum. E uma dica, uma coisa que eu quero dizer também, né, que é o seguinte, a TI, a gente já falou aqui várias vezes que existem várias áreas abertas, mas é legal saber também que existem vagas para diferentes perfis de pessoas. Então, se você é uma pessoa muito técnica, que gosta de ficar mais, né, na sua, mais desenvolvendo, mais técnico, tá tudo bem. Mas também existem vagas para pessoas que gostam da área e que querem desenvolver as soft skills, comunicação, né, que lidam bem com outras pessoas. Então, existem vagas para todos os perfis de pessoas. A TI, ela precisa de profissionais em todas as áreas, com todos os tipos diferentes de personalidade ali. Então, mesmo que o seu perfil não... eu gosto muito de TI, mas eu não tenho esse perfil, esse estereótipo do programador que a gente vê nos filmes, isso não é um problema, porque existem cargos que vão demandar, né, tipos diferentes de skills do profissional, né? Então, existem vagas para todo mundo cabe ali dentro, desde que você tenha, de qualquer forma, para, né, estudar, para aplicar, para dedicar, para evoluir. Sim, eu vejo também que nunca é tarde para começar a estudar tecnologia, né? Então, assim, eu vejo muito isso, assim, tem coisas que estão sendo lançadas agora e que é como que todo mundo começa do início. Então, eu acho que não tem ninguém atrasado. Na verdade, você tem que ter esse sentimento, essa sensação real de que qualquer hora que você decidir começar, tem muita oportunidade, muita coisa nova sendo criada. Uhum. Você pode começar a partir dali, você não está atrasado. Uhum. Desde que você se dedique, estude, saiba que vai existir bastante. Né? A inteligência artificial está aí para mostrar que isso é muito verdade. A gente está vendo aí nos últimos anos o avanço da lei de privacidade de dados, né? Isso é algo que a gente no início da tecnologia e da internet aqui no Brasil, ou até mesmo mundial, a gente não tinha esses respaldos, né? Nossa informação, então, ela ficava espalhada com propriedade nas empresas. Então, eu vejo uma tendência forte aí na área de cibersegurança, de proteção de dados. Eu acho que é uma função que é ainda exercida por poucas mulheres, né? Apenas 5% são mulheres. Tem muitas vagas disponíveis, você pode procurar saber mais sobre esse assunto e que, com certeza, aí vai ser um tema muito falado nos próximos 5 anos. É uma ótima área, né? Excelente. E eu acho que é importante também, né, a gente falar um pouquinho sobre falhas e dificuldades que vão existir, né? Não tem como. A gente vai errar, mas o importante, acho que é aprender com o erro e tentar não repetir o erro. Vai muito da metodologia ágil, né? Erra rápido, aprende rápido, entrega rápido. Bom, meninas, o papo tá ótimo. Eu acho que a gente ainda pode encontrar algumas vezes para discutir o assunto em futuros aí podcasts do Agile Minds. E eu gostaria de saber se vocês têm algumas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre trabalhei com mulheres excepcionais. Sinto honrada de estar representando aqui um pouco da mulher na TI, no mercado de TI. Eu também queria agradecer. Eu
Acho que é muito importante a gente ter, né, podcasts, a gente discutir esses assuntos, a gente fazer esse tipo de informação chegar a mais pessoas. Fico muito feliz de ter sido convidada, muito grata de estar aqui. E é isso. Agradecer mesmo ao Tian. Queria deixar aberto para as conexões também, Uhum. que as meninas se sintam livres para entrar em contato, para perguntarem, deixar aí outras perguntas que vocês receberem também, poder encaminhar, Isso aí. Tá? tirar bastante dúvida aí. E tentar estimular, né, as meninas a entrar nessa área. Então, para você que está ouvindo ou assistindo, agradeço a companhia. Convido você a compartilhar as experiências e percepções conosco, ouvir os episódios anteriores e continuar acompanhando o podcast Agile Minds. Estamos aqui sempre trazendo convidados especiais e explorando temas envolventes sobre tecnologia, inovação e agilidade. Um abraço e até a próxima.